Hoje, gostaria primeiramente de agradecer a organização do evento, a IBRAM e o pessoal da Panda, e principalmente os participantes que estão aqui hoje. A gente vem para essa apresentação trazendo uma ferramenta técnica bastante interessante, tá, que a gente aplicou em alguns clientes e vem aplicando, né, nos nossos novos contratos, tá, pelos 3 negócios da empresa. A primeira divisão é a divisão industrial, ela é a mais antiga, tem 35 anos. Tá? A gente atua na área de manutenção industrial multidisciplinar, temos uma divisão de paradas programadas, atendemos também o setor de redes e distribuições de eletricidade, tá? E operação de processos. Tá? Então, a gente atua também executando processos. A segunda empresa do grupo é a nossa divisão de facilities. Tá? Passa, Rony. Dentro da divisão de facilities, a gente executa uma série de serviços que são importantes aí para manter os nossos clientes funcionando a contento. Tá? Então, isso envolve desde a manutenção predial, né, de todas as estruturas de nossos clientes, atividades de apoio. Temos a divisão de volantes, que atende principalmente clientes que têm múltiplos pontos de atendimento, como agências, supermercados. Trabalhamos com sistemas críticos, então frio alimentício, servidores, todas as atividades que são aí necessárias e críticas para o sistema. E agora, recentemente, um novo produto que veio demandado aí pela situação atual, justamente do Covid. Então, a gente também tem uma divisão trabalhando com a parte de desinfecção e pulverização de ambientes. Tá? Pode passar. A terceira empresa do grupo, tá, é uma empresa de logística, então ela é responsável por toda a parte de movimentação de materiais. Tá? Isso hoje abrange 2 divisões, né? A gente tem uma divisão que trata mais de produtos paletizados, por isso a gente faz centros de distribuição e movimentação interna. E temos também a parte de atendimento à indústria de base, né? Então, com a indústria de base, a gente atua também na área de mineração, né? Que é o grande foco aí do evento, certo? Pode passar. Hoje, na divisão de mineração, né, a gente tem a necessidade de uma série de serviços. Pode passar. Eles são, principalmente, a movimentação interna, né, movimentação em plantas de beneficiamento, siderúrgicas, ou seja, que vem depois da mineração, principalmente. A transporte de minério, né, que ele sai desde a mina até esses pontos de beneficiamento, tá? E a parte interna da mina. Então, hoje, dentro da mina, a gente faz escavação, movimentação, expedição e apoio. Então, são diferentes tipos de serviço onde a gente acaba por ter diferentes modos de medir, né, e diferentes modos de atender. Então, para cada uma dessas necessidades, a gente vem desenvolvendo diferentes aplicações. Tá? Então, a gente entra agora na parte técnica da apresentação, né? Então, vamos falar aí sobre a aplicação Manserve Fleet, tá? Uma Manserve Fleet, como eu comentei anteriormente, nasceu realmente da necessidade que a gente teve de diversos clientes com relação a ter um maior controle operacional e, principalmente, aumentar a transparência, né? Transparência em relação ao contrato que está sendo executado. Então, ele tem uma série de funcionalidades para isso. Tá? Eu vou passar rapidamente por cada uma delas, e na sequência eu vou passar a palavra para o Rony, que vai entrar um pouco mais no detalhe. Bom, a ferramenta é composta de algumas aplicações que estão dentro da mesma estrutura. Tá? A primeira delas é um modo de enxergar relatórios, né? São cockpits de dados. Né? Então, esse cockpit ele é sempre desenhado conforme a necessidade do cliente, principalmente orientado aos indicadores de desempenho que o cliente tem e a necessidade da Manserve naquele contrato.
A gente tem uma segunda funcionalidade que ela é voltada para a pessoa que está operando, então, o modo driver, tá? Isso principalmente com foco em segurança, apontamento de desvios e sobre a conduta do operador ou do colaborador que está envolvido com a atividade. Temos um modo de telemetria, né? Então, esse modo de telemetria, ele traz principalmente os dados coletados, né, do equipamento, né? Então, conversa diretamente com a parte de dados do equipamento e também a localização, né? Então, isso faz com que a gente consiga entender em tempo real onde o equipamento está. A gente tem também a parte de medição contratual, que é um dos focos que a gente coloca aí na apresentação. E nesse caso, a gente tem diversos tipos de medição. Então, pode ser medição por hora ou por volume, preços fixos, preços variáveis, tudo isso então, parametrizado nesse sistema e vai para cada um dos equipamentos. Tá? Então, essa necessidade, né, ela vem principalmente desse objetivo, né, de realizar a medição contratual em tempo real. Né? Para isso, a gente, né, usa, então, essa solução de GPS e tem como principal benefício a questão de gestão financeira, né, muito mais rápida, porque você já tem esses dados coletados ao longo do contrato, ao longo dos dias, de forma direta, e principalmente bastante transparente, né? Então, o cliente consegue ter transparência ao longo do contrato, ao longo dos dias, não fica, né, aquela disputa ou aquela discussão sobre a medida no final. Bom, gostaria de passar a palavra agora para o Rony, que é da minha área de engenharia, e ele vai falar um pouco mais de detalhe, mostrar um pouco mais das funcionalidades. Obrigado. Rony, com você. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Rony Smeljovic, eu sou especialista de projetos da Manserve e os slides seguintes eu vou estar com vocês apresentando todas as funcionalidades do sistema Manserve. Antes da gente iniciar, eu queria só ressaltar que esse sistema ele é bem flexível, ele é de fácil adaptação a qualquer tipo de regra de negócio que possa existir. Então, esse sistema ele consegue se adaptar facilmente a qualquer modelo de contrato que a gente tiver pela frente. Tá? Essa é a tela inicial do nosso sistema. Tá? Então, aqui à esquerda vocês conseguem enxergar que a gente separou todas as funcionalidades em módulos para ficar mais fácil a usabilidade desse sistema e a visualização. Então, eu vou passar por todos esses módulos que a gente vai acompanhar e dentro de cada um desses módulos a gente vai ter todas as funcionalidades coerentes a esse módulo. Então, começando por produtividade, né, na análise de produtividade a gente vai conseguir avaliar a localização online do equipamento, a gente vai ter um centro de controle, o dashboard operacional desse equipamento, os ciclos operacionais e as rotas executadas. Tá? Então, aqui vocês podem ver que a gente tem uma localização online dos equipamentos na planta. A gente chama ela de online por quê? Porque essa atualização é feita a cada 10 segundos, então ela é muito rápida. Com isso, a gente consegue avaliar em tempo real a localização desses equipamentos na planta e junto com a localização, a gente tem essas legendas para facilitar a gente identificar o equipamento, o status dele dentro da operação. Tá? Sendo que a legenda verde é o equipamento ligado, enviando sinal normal. Amarelo é o equipamento parado, ligado, que é legal para a gente fazer tratativas de desperdício de combustível. E o equipamento desligado, sem enviar sinal, a gente identifica ele pela tarja preta, tá? Ou ele está com a bateria desligada há mais de um dia, ou o equipamento está com um problema de envio de dados. Tá? E a última legenda seria vermelha, que é o motor desligado. A gente fez questão de mostrar que a gente utiliza a plataforma Google Maps, tá? Com isso a gente tem acesso à função Street View.
Essa função Street View é muito utilizada nas operações para identificar quando o equipamento sair da planta de operação. Eles conseguem fazer uma fácil identificação desse equipamento no mapa. Tá? A gente trouxe esse exemplo aqui de um equipamento que saiu da planta e ele estava lá, a gente constatou que ele estava numa oficina, que era uma concessionária Volkswagen, e a gente constatou que o equipamento estava lá em manutenção. Falando um pouco de mapa, monitoramento da velocidade, a gente trouxe aqui um gráfico que é bastante utilizado pelo pessoal da produção para avaliar se teve algum desvio de velocidade durante o turno do equipamento. Tá? Então, a gente consegue parametrizar um limite de velocidade, que seria essa linha vermelha, e assim que essa linha vermelha exceder, o equipamento exceder o limite de velocidade, atingir a linha vermelha, ele vai aparecer aqui embaixo, nesse gráfico, a localização e a data horária do evento. Tá? Ele consegue visualizar aqui embaixo no mapa exatamente quando ocorreu o evento. Já aqui a gente traz um outro gráfico que a gente chama de mapa de calor. Esse mapa de calor é bastante interessante porque a gente consegue avaliar as maiores incidências de excesso de rotação consegue parametrizar. E a gente consegue parametrizar o limite de operação normal e a faixa de excesso de RPM, que é onde ele vai marcar essas áreas vermelhas no gráfico. Tá? Isso é muito interessante para a nossa equipe de engenharia de aplicação de plantas e operações, e porque eles conseguem avaliar já de forma mais assertiva, eles conseguem tratar algumas incidências que teve já na localização exata do ocorrido. Tá? Aqui a gente tem trajetórias dos equipamentos nas plantas, a gente consegue fazer o filtro do período desejado, e nessa trajetória a gente consegue ter um monte de informação que chega para a gente da telemetria do equipamento. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui, a gente trouxe em forma de vídeo para ficar mais dinâmico. Tá? Então aqui a gente vai conseguir enxergar informações de quilometragem, informações de nível de combustível no tanque do equipamento naquele momento, a velocidade que aquele equipamento estava nesse momento, a data e a hora, e o status da ignição, sendo de novo a legenda verde ligado normal, o amarelo parado com o motor ligado e o vermelho em estacionamento com o motor desligado. Tá? Aqui embaixo a gente tem os relógios também dinâmicos, né? Os reloginhos marcando a RPM no momento e a velocidade do equipamento no momento. Tá? Esse gráfico a gente utiliza ele bastante para medir para ver o comportamento dos equipamentos dentro das plantas. Tá? Seguindo aqui, então, a gente vai ter o gráfico de ciclos operacionais. Tá? Nesse gráfico, a gente consegue avaliar se o equipamento está produzindo dentro do ciclo que ele foi dimensionado para produzir. Então, aqui a gente consegue avaliar o tempo desde o carregamento do equipamento até o seu descarregamento. A gente faz um mapeamento das áreas, né, pelo GPS e consegue automaticamente fazer esse mapeamento de ciclos. Tá? Então, aqui nesse exemplo que a gente trouxe, a gente teve um caminhão numa planta de mineração. No período avaliado, a gente conseguiu avaliar que ele teve 21 ciclos, né, entre o carregamento e o descarregamento. Ele teve nesses 21 ciclos uma velocidade média de 21 km por hora, um tempo médio entre ciclos de 31 minutos e um km total rodado de 3,85 km. Tá? Aqui, se você tiver dúvida em cada um dos ciclos, ele traz aqui embaixo, separado, análise ciclo a ciclo. E ainda, se ficar alguma dúvida, a gente tem a opção de fazer aquela mesma trajetória que eu mostrei anteriormente no mapa.
Aqui a gente já tem um gráfico de disponibilidade de equipamento nas áreas operacionais da planta. Aqui no exemplo que a gente trouxe, a gente tem aqui 15 equipamentos mapeados. Das possíveis 42 áreas que ele tem de operação, ele visitou somente 23 das 42 possíveis. Ele ficou um tempo disponível total nas áreas da planta de 3.900 horas e uma hora média de motor desses 15 equipamentos foi 177 horas. Tá? Aqui à direita a gente vai ter um ranking decrescente das áreas mais visitadas para as áreas menos visitadas dentro da operação. E, por fim, a gente vai trazer aqui no módulo de produtividade um gráfico de disponibilidade de equipamento. Tá? Esse gráfico ele é atualizado a cada 3 minutos, então ele também o processamento de dados é bastante rápido. A gente consegue fazer essa avaliação com bastante precisão. Então, aqui um equipamento não estando disponível na planta, nossos gerentes de contrato já conseguem fazer as tratativas para que a gente consiga ter o máximo de produção possível e disponibilidade dos equipamentos na planta. Tá? Então, a gente consegue atender os clientes dessa forma, de uma maneira satisfatória. Aqui a gente vai ter a separação de disponibilidade aqui embaixo por regime de equipamento, tá? A gente consegue fazer essa separação e o índice geral da disponibilidade dos equipamentos. Aqui embaixo a gente tem os últimos 7 dias do acompanhamento de disponibilidade e por fim a gente vai ter um gráfico de disponibilidade em ordem decrescente dos equipamentos, do mais disponível para o menos disponível. Bom, agora falando um pouco do módulo de combustível, nesse módulo a gente vai conseguir avaliar o tempo do equipamento parado na planta com o motor ligado, volumetria, que seria o volume nos tanques, tanto o tanque do equipamento como o tanque estacionários. Então a gente tem um sensor que tem uma capacidade de precisão de 99,5, que é uma precisão bastante alta. E a gente, por fim, tem os abastecimentos não autorizados que geram alertas para reposição de combustível. Tá? Então, a gente traz de novo aqui o mapa de calor, tá? Dessa vez não mais por RPM, agora sim por tempo de motor ligado, parado. Então, quanto maior o tempo do motor ligado do equipamento parado, maior vai ser a área vermelha no gráfico. Tá? A gente filtrou aqui esse exemplo, um equipamento que ficou 23 horas parado com o motor ligado na planta. Com isso, a gente pegou os padrões de consumo de cada fabricante, a gente chegou nesse valor de 87 litros de desperdício nessas 23 horas. E, transformando isso em reais, a gente aplicou o diesel a 3,50, esse valor é parametrizável, basta clicar aqui e alterar o valor, ele já corrige instantaneamente aqui o valor do desperdício em reais. Então, esse desperdício transformado em reais foi de aproximadamente R$300 para esse equipamento avaliado. Falando um pouco do monitoramento dos tanques de combustível dos equipamentos, a gente tem aqui 2 possibilidades. Essa informação vai chegar para a gente ou via telemetria do equipamento, ou via Redicam do fabricante, desculpa, aqui, eu alterei sem querer. Ou então a gente vai ter via telemetria, né, dos fabricantes, ou via o sensor que a gente coloca nos tanques de combustível, que tem a precisão de 99,5, conforme eu havia falado. Tá? Então, aqui a gente consegue mapear o nível atual em tempo real, né, a cada 10 segundos de atualização, o nível do combustível no tanque. E se esse nível de combustível a gente consegue parametrizar um valor mínimo, chegou nesse valor mínimo em litros, ele vai gerar um alerta que precisa ser reposto esse combustível.
Agora a gente vai passar para o módulo de manutenção. Nesse módulo de manutenção a gente vai ter indicadores de RPM, um dashboard de manutenção muito legal e esses dados de bordo avaliados do equipamento. Então, tá, pessoal, desculpa, a gente teve uma queda no link, né? Agora a gente conseguiu restabelecer o sinal. Eu vou voltar aqui, acho que o pessoal conseguiu acompanhar até o slide do módulo de manutenção. Nesse módulo, então, a gente vai falar um pouco do dashboard de manutenção, um gráfico de RPM e os dados de bordo que chegam para a gente dos equipamentos. Então, começando aqui, a gente tem os lançamentos de indisponibilidade dos equipamentos. Esses lançamentos, eles podem ocorrer em algumas plantas, existe a necessidade da gente fazer esse lançamento por não terem áreas definidas de manutenção. Então, a indisponibilidade ela é feita através do lançamento dessa indisponibilidade. Tá? Então, essa indisponibilidade ela pode ser lançada tanto manualmente, como via cartão RFID, via identificação do mecânico que está executando a tarefa de manutenção. Caso essa intervenção seja via identificação, o mecânico ele possui um cartão, ele se identifica nesse equipamento, faz a intervenção e o sistema já vai automaticamente entender que aquele intervalo que ele ficou no equipamento trabalhando vai gerar a indisponibilidade do equipamento. Essa tela com esse tempo indisponível, como nesse exemplo que a gente trouxe aqui, o equipamento ficou 5 horas e 30 minutos indisponível, essa tela vai para os clientes, para todos os clientes, para fazer a validação e a alteração, correção desse tempo em manutenção, caso necessário. Tá? A partir do momento que o cliente autorizou, esse tempo indisponível já vai computar, já vai abater das horas disponíveis do equipamento. Aqui a gente tem o nosso dashboard de manutenção. Esse dashboard, ele demandou muitas horas de desenvolvimento e muitas horas do nosso pessoal da engenharia de melhoria. Tá? Nesse gráfico, a gente perdeu todo esse tempo desenvolvendo, porque a gente conseguiu juntar numa tela só todas as informações que chegam para a gente, tanto da telemetria do fabricante do equipamento, como os dados que a gente recebe via o módulo do Manserv Fleet, o módulo de rastreamento. Tá? Então, aqui a gente consegue filtrar o período de 1 hora até 24 horas anteriores ao evento. Aqui a gente fez uma filtragem das últimas 24 horas de operação desse caminhão. Tá? Nesse caso, ele teve, nas últimas 24 horas, 16 eventos de excessos de RPM, 3 eventos de frenagem brusca, 5 eventos de curva perigosa e assim por diante. Tá? Aqui embaixo, a gente consegue saber quem foram os operadores desse equipamento nas últimas 24 horas. Então, foram esses dois. Tá? O tempo em que eles ficaram em movimento com o equipamento, o tempo que eles ficaram parados. Embaixo a gente consegue avaliar a RPM desse equipamento nas últimas 24 horas, o volume que tinha no tanque de combustível, a temperatura do líquido de arrefecimento, que é importantíssimo, né, para os cuidados com o equipamento, e a velocidade desse equipamento. Tá? E aqui, por fim, do lado, aqui na direita, a gente vai ter um gráfico de RPM médio nas últimas 24 horas do equipamento, a velocidade média e a temperatura média do líquido de arrefecimento. Tá? Nesse caso, eu trouxe aqui para mostrar uma situação interessante. Nesse caso em específico, a nossa engenharia de aplicação, junto com o pessoal da operação da planta, conseguiu definir que para a operação desse equipamento, desse caminhão, desse cliente, era necessário apenas 1.600 RPM do motor para fazer a tarefa, para eles executarem a tarefa. Então, a gente parametrizou o RPM desse caminhão em 1.600 RPM. Toda vez que passar esses 1.600, ele vai gerar um evento como gerou aqui. Tá? E assim fica muito mais fácil as tratativas e correções de operações dos nossos clientes. Tá? Sempre visando manter a produtividade máxima dos equipamentos nas operações.
Tá? Aqui, então, agora a gente vai falar um pouco do módulo de segurança no sistema. Tá? Aqui a gente vai ter um mapa de excessos de velocidade e a identificação de operadores e motoristas. Tá? Aqui a gente trouxe um registro de incidente de uma operação. Tá? Esse registro ele é feito via tablet ou celular do operador, pelo nosso aplicativo chamado App Driver. Tá? Então, a ideia aqui é a gente ter um mapa de calor também, conforme forem tendo muitas incidências, muitos incidentes no mesmo local, essa área vermelha vai ficando maior. E aí o pessoal da segurança nas operações consegue tratar aquelas regiões para que não ocorra, para que um incidente não vire um acidente no futuro. Tá? Aqui, então, a gente tem aquele mapa de rotas, só que dessa vez ele tem um mapeamento de todos os excessos de velocidade na planta. Tá? Então, aqui, toda vez que aparecer esse símbolozinho vermelho, a gente sabe que teve um excesso de velocidade. Clicando em cima desse símbolo, você vai ter os dados, a localização, qual era a velocidade que o equipamento estava nesse momento, a data e a hora exata do evento e qual era o equipamento. Tá? Esse gráfico é bastante utilizado também pelo pessoal da segurança para acompanhar os equipamentos nas operações com segurança. Bom, aqui então chegamos no módulo de medição de contrato. Acredito que é o grande diferencial do nosso sistema, é o que muitos devem estar aguardando para ver. Nesse módulo a gente vai falar um pouco de funções do dashboard de disponibilidade, do dashboard financeiro, de acompanhamento financeiro da operação, a medição, como ela é feita, e o histórico de medições. Tá? Então, para que a medição ocorra automaticamente, a gente precisa, é fundamental fazer os cadastros da operação primeiro. Então, aqui a gente vai ter, primeiramente, a opção de cadastro de feriados, para a gente conseguir diferenciar os feriados de dias normais, porque as horas extras de operador em feriados e domingos são diferenciadas. Tá? A gente consegue fazer essa distinção aqui. A gente vai cadastrar a tabela de penalidades do contrato, cada cliente tem o seu, que seria o SLA de atendimento, que é o fator de correção da disponibilidade, né? A gente vai cadastrar os regimes de trabalho do cliente. Aqui é interessante que a gente consegue cadastrar dentro dos regimes as tolerâncias, por exemplo, tolerância de entrada e saída do pessoal dos turnos. A gente consegue deixar isso parametrizado, 30, 15 minutos. E os intervalos de almoço. A gente consegue deixar 1 hora parametrizado de almoço na área de refeição do equipamento, onde eles fazem a refeição. Passou essa 1 hora, o que exceder a 1 hora entra como indisponibilidade no equipamento. Tá? Essa hora de indisponível. Aqui, então, por fim, feito todos esses cadastros, a gente vai cadastrar o equipamento no módulo de contrato. Tá? Então, aqui a gente vai selecionar qual é o equipamento, qual é o regime que a gente cadastrou para ele, o custo fixo desse equipamento, tá? O custo variável, a hora extra do operador de segunda a sábado, hora extra domingos e feriados, e associar ele a uma tabela de penalidade, que é o SLA de atendimento. Tá? Feito o cadastramento dos parâmetros, a gente vai cadastrar agora as geoáreas, tá? Para que o sistema entenda que o equipamento está ou em área de trabalho ou em área de manutenção. Caso não existam essas áreas de manutenção na planta definidas, eles conseguem fazer, como a gente falou anteriormente, o lançamento das indisponibilidades manualmente. Ok, a gente então vai cadastrar, a gente tem as opções de cadastrar áreas de manutenção, áreas de trabalho, setores operacionais, os canteiros e as ruas, tá? Lembrando que setor operacional e ruas não entram no cálculo da medição. Setor operacional, a gente vai utilizar ele para fazer os cálculos dos ciclos de operação,
e as ruas para calcular os excessos de velocidade. Tá? A gente consegue determinar um limite de velocidade para cada rua mapeada na planta. Tá? Então, como que vai funcionar a medição do equipamento? Se o equipamento estiver disponível, como vocês podem ver aqui nessa foto aqui em cima, se ele estiver na área de trabalho disponível, dentro do seu regime de trabalho, ele vai faturar as horas fixas. Tá? Se ele estiver disponível dentro das horas do regime de trabalho dele, com o motor ligado, aí sim ele vai faturar as horas fixas mais as horas variáveis. Tá? E se ele estiver fora do regime de trabalho dele, aí vai computar essas horas fora do regime, ele entende como hora extra. Tá? Aí, o equipamento estando dentro de uma área de manutenção, ele já vai computar essas horas que ele tiver aqui dentro dessa área como indisponíveis. Tá? Se ele estiver parado fora dessa área, ele vai computar só as horas fixas. E se ele estiver estacionado dentro do canteiro de operação, né, do nosso canteiro lá, que é um platô, a gente vai calcular, a gente vai cobrar somente as horas fixas do equipamento, se ele tiver com o motor desligado. Essa tela aqui é importantíssima também para a gente conseguir fazer essa medição. É a tela de trocas de equipamento. Então, toda vez que um equipamento é substituído, seja por uma manutenção corretiva ou preventiva, tá? A substituição desse equipamento, toda vez que um equipamento substituto entrar no lugar de um titular, como no exemplo aqui, ó, o CB02 está entrando no lugar do CB09, o CB02, que é o substituto, vai assumir todo o regime de trabalho e as regras de negócio do CB09. Então, ele vai entrar com as horas fixas do CB09, as horas variáveis, horas extras, e assumir as horas que esse daqui ficar indisponível, esse daqui vai assumir as horas como disponível. Tá? Depois a gente consegue ter uma visualização fácil dos equipamentos que foram trocados dentro do regime de contrato, para que a gente possa fazer as destrocas mais tarde. Tá? Então, seguindo aqui, por fim, a gente vai ter a tela de auditoria do cliente. Essa daqui é a tela que o cliente utiliza para fazer a auditoria. Vale lembrar que esse é um sistema muito confiável e extremamente transparente. Tá? Tudo que o equipamento fez, a cada 10 segundos que o módulo envia sinal, o cliente consegue ver aqui e rastrear no mapa o que exatamente o equipamento fez no mês da medição do contrato. Tá? Então, aqui ao lado a gente vai ter qual que é o contrato, né? O resumo do contrato, qual é o regime do equipamento, a planta de operação. Lembrando que são dados fictícios, tá? Então, aqui a gente vai ter um resumo das horas variáveis, que é o tempo de motor ligado do equipamento, o tempo que ele ficou em manutenção, o tempo que ele passou fora da planta, horas abatidas. Essas horas elas funcionam da seguinte maneira: se tiver algum imprevisto, não ocorreu operação naquele dia, ou teve algum imprevisto, a gente consegue fazer as correções em horas abatidas, tá? Isso tudo, lembrando, é validado pelo cliente. Nada entra aqui sem a validação do cliente. Tá? Então, essa tela, do jeito que vocês estão vendo, é a mesma tela que o cliente nosso tem acesso para fazer as validações. Tá? Então, aqui, por fim, a gente vai ter as horas extras e a disponibilidade física no mensal do equipamento. Tá? Aqui embaixo a gente vai ter um resumo dos custos desse equipamento no mês, ao longo do mês. Então, o custo fixo, quanto ele faturou de variável, as horas extras, o total de extra. A gente separa aqui as horas extras de equipamento do operador. E aqui o total, a linha final do total do equipamento na medição. Tá? Aqui a gente trouxe um outro exemplo de auditoria, de tela de auditoria, de uma pá carregadeira. E aqui nessas telas aqui à direita, a gente consegue ver período a período do equipamento, se ele estava ligado, desligado, onde ele estava na planta. Aqui a gente vai conseguir ver as indisponibilidades do equipamento, os lançamentos de indisponibilidade. A gente trouxe de forma resumida as horas extras dos operadores.
Então, ele consegue ver as extras aqui de segunda a sábado, aqui de domingos e feriados, já vem de forma mais simples, resumida. Tudo isso exportável para Excel, se quiser fazer algum controle paralelo, tá? E, por fim, aqui a gente vai ter as trocas toda vez que esse equipamento foi substituído, tá? Já nessa outra tela aqui, a gente vai ter um resumo das áreas que ele passou, que esse equipamento passou, e, por fim, os dados de borda, que são aqueles envios de dados a cada 10 segundos. Então, conseguem fazer auditoria, avaliar onde esse equipamento teve a cada 10 segundos durante todo o mês da medição. Por isso que a gente diz que ele é muito transparente e confiável, esse sistema. Tá? Finalizando, então, a medição de contratos, a gente vai ter um dashboard financeiro para acompanhamento dos nossos gestores de contrato, eles acompanham diariamente esses gráficos, para ver como que está o comportamento do faturamento e a medição do contrato. Tá? Então, aqui ele consegue avaliar o que ele já alcançou e o que deveria ter alcançado ou esperado de faturamento para aquele equipamento. Tá? A gente tem aqui o módulo de despacho. Existiu uma necessidade de criar esse módulo para atender alguns clientes que faturam por atividades executadas. Tá? Então, com esse módulo de despacho, a gente consegue atender esses clientes também, que eles fazem o seu faturamento pelas atividades executadas dos equipamentos, não pela disponibilidade na área. Tá? Então, aqui, nesse módulo de despacho, a gente vai ter também um centro de controle para ver as atividades que estão sendo executadas em tempo real e o histórico de todas as tarefas executadas para fazer uma auditoria no final do mês. Tá? Então, essa é a tela de cadastro das atividades. Aqui a gente pode cadastrar todas as atividades de um equipamento, seja ela diária ou mensal. Tá? Você tem a opção aqui de cadastrar com o nome, a planta de operação e descrever alguma peculiaridade dessa atividade. Feito isso, a gente vai associar essas atividades a uma tarefa para enviar posteriormente para o equipamento. Tá? Então, a gente pegou aqui como exemplo uma atividade de uma pá carregadeira e num dia ela deveria fazer uma limpeza de via, um carregamento de matéria-prima e depois a movimentação de matéria-prima no pátio. Tá? Aqui é a tela do nosso sistema web que faz o envio dessas tarefas para os equipamentos. Tá? A ideia é a gente ter tablets dentro dos equipamentos e a gente enviando a tarefa, ela já vai aparecer no tablet para execução. Tá? Então, a gente tem alguns filtros inteligentes aqui, que a gente tem a opção aqui de ver quem está finalizando uma tarefa. Os operadores e motoristas que estiverem finalizando alguma tarefa, a gente já consegue enviar novas tarefas para eles. Os equipamentos que estão mais ociosos, ou seja, que estão mais tempo sem fazer alguma tarefa, os equipamentos estão desligados e os ligados. Tá? Então, para enviar uma tarefa, basta clicar aqui no equipamento e clicar no botão enviar tarefa. Tá? Feito isso, ele vai te aparecer aqui uma tela de confirmação dos dados. Tá? Aqui, no caso, a gente enviou uma tarefa, ele vai mostrar qual que é o local dessa tarefa aqui no mapa, para o motorista seguir até a localização. O número de atividades que tem essa tarefa e o tempo de execução. A gente deixa um tempo pré-estabelecido de execução, mais para frente vocês vão entender por quê. E aqui embaixo na mensagem você pode deixar alguma informação para o motorista seguir. Tá? Nesse caso aqui foi uma informação de existência de peça metálica na via para o motorista tomar cuidado para não furar o pneu. Tá? Então aqui a gente trouxe também em forma de vídeo. Aqui seria como a visualização do operador ou motorista nos tablets, né? Como ele vai receber essa tarefa, como ele vai executar. Então, aqui a partir do momento que ele recebeu a tarefa, ele vai dar um OK. Ele vai
clicar nos detalhes da tarefa para ver o que ele precisa fazer e quando ele clicar em iniciar a tarefa, o relógio começa a contar. Tá? Ele tem a opção de reportar um incidente, se ocorrer alguma coisa durante a execução da atividade. Ele pode tanto tirar foto do tablet, como pegar do arquivo do tablet, uma foto. Ele tem a opção aqui de lançar orímetro, lembrando que essa tela é totalmente parametrizável, a gente pode colocar as atividades que a gente quiser que o motorista operador execute lá na operação. Tá? A gente tem essa opção aqui que a gente deixou de exemplo também, de parada operacional. Se por algum motivo ele não conseguiu executar a tarefa, teve alguma parada, ele reporta o tempo que ele ficou parado. Ele pode tanto escrever o tempo como clicar nos que já tem. Tá? E lembra que lá atrás a gente falou que a gente pode pré-estabelecer um tempo dessa atividade, para execução dessa atividade? Aí, no caso, a gente deixou 1 minuto, né? Então, ele passou 1 minuto, ele já vai aparecer, sinalizar que ele está fora do prazo para execução dessa atividade. Tá? Por final, ele vai fazer a validação, a assinatura dele, e assim está finalizada a tarefa. Uma vez finalizada a tarefa, ele vai ficar todo o histórico no sistema, né, dessas tarefas, onde a gente vai ter opções de fazer o controle aqui via centro de custos, tá? A gente vai ter datas de início e término das execuções, o tempo que ele ficou em movimento, o tempo que ele ficou com o motor ligado. E aqui é bem interessante, não necessariamente o mesmo operador que iniciou a atividade vai ser o que termina essa atividade, por causa dos turnos que a gente tem nas operações. Então, terminou um turno, o operador parou a atividade pela metade, o operador seguinte vai fazer o login dele no sistema com o CPF dele e continuar a tarefa da onde ela parou, tá? Até a sua finalização. Aqui, então, a gente vai ter um dashboard de controle dessas atividades, tá? Dentro das plantas operacionais. E aqui, então, a gente tem como ver em tempo real quem está executando a tarefa e como que está essa tarefa. Por exemplo, aqui a amarela que ainda ele tem algumas tarefas para executar, mas ainda não iniciou essas tarefas. O verde é o que está executando as tarefas no tempo ok. E o vermelho é o que estourou o tempo de execução das tarefas, ele está atrasado. Tá? E aqui do lado a gente vai ter um relatório de como que estão as tarefas enviadas, quantas foram, a execução dessas tarefas, quantas estão fora do tempo, fora do prazo, quantas estão dentro, e assim por diante. Tá? Vale lembrar que a gente conseguiu, com esse sistema de medição, a gente conseguiu reduzir um tempo médio aí para fechar um boletim de medição de 30 dias para atuar em 5 dias, tá? Após a implantação do sistema, a gente conseguiu reduzir esse prazo de 30 para 5 dias. É o prazo que a gente tem hoje para fechar uma medição, tá? Fora isso, a gente consegue também, com esse sistema, fazer os rateios de centros de custo. Então, a gente entrega o boletim de medição já rateado para todos os centros de custos. E com isso, a gente conseguiu reduzir também mão de obra de conferência. Então, já sai praticamente pronto e separado por centro de custo. E a gente conseguiu também trazer muito mais confiança e transparência com esse sistema. Tá? Por fim, né, a gente vai falar um pouco aqui do módulo de alertas, tá? Como que a gente recebe esses alertas do sistema e qual a capacidade dele de gerar alertas. Então, a gente tem aqui alertas de limite de velocidade por geoárea, por área mapeada do gráfico, a gente consegue colocar diferentes limites de velocidade. A gente consegue gerar alertas para entradas e saídas, tanto na planta de operação, como nas oficinas mecânicas. A gente gera alerta para o tempo parado do equipamento ligado, para condução perigosa e para dreno de tanque. O que é o dreno de tanque? É quando sai algum volume do tanque que a gente parametrizou, obviamente. Você parametrizar
um desvio de 10 litros no tanque, ele vai te gerar um alerta toda vez que tiver um desnível de 10 litros. Tá? Então, aqui são exemplos dos alertas, aqui é o relatório de alertas no sistema, e aqui embaixo a gente tem um exemplo de alerta de condução perigosa, que chega via e-mail, e um de excesso de velocidade, tá? Também via e-mail. Clicando nesse link azul, ele vai te abrir o mapa lá da planta e a localização exata onde ocorreu esse excesso de velocidade. Esse, então, é o nosso sistema, Manserve Fleet. Eu agradeço a todos por estarem aqui acompanhando com a gente. A gente agora vai deixar 10 minutos para maiores esclarecimentos e tirar algumas possíveis dúvidas. E eu agradeço pelo espaço aqui para a gente poder apresentar. Obrigado, Rony. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico no início. Eu sei que vocês provavelmente não ouviram os nossos áudios no começo, tá? A gente pede desculpa aí pelo problema, mas basicamente a gente tem bastante a agradecer aí para a Ibram, pessoal da Panda, pelo evento, pela oportunidade, tá? A Manserve hoje está à disposição das empresas aí de mineração, tá? Para a gente poder prestar serviços em diversas áreas. Caso tenha alguma dúvida, caso não tenham entendido, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? A gente já teve algumas perguntas aqui no chat, tá? Eu vou responder algumas delas, passar algumas aqui para o Rony, mas fiquem à vontade. Se quiserem fazer mais perguntas, a gente tem ainda um tempinho, tá? O Horácio perguntou se a gente realiza a operação e a gestão do equipamento somente ou vende ou fornece esse sistema como um produto. Horácio, a princípio, a ferramenta ela foi desenvolvida e a gente trabalha para os nossos contratos, né? Então, para as empresas que hoje a gente presta serviço, tá? Claro que todas as empresas têm demandas e a gente está à disposição para ouvir a necessidade da tua empresa, eventualmente até fazer alguma coisa customizada para vocês, mas em geral a nossa tendência, né, o nosso know-how é na prestação de serviço, então claro que a gente quer ter sempre o pacote como um todo, mas a gente está à disposição para entender a tua necessidade, mas não é um pacote ou não é um programa standard de mercado. A Lorena fez uma pergunta com relação ao GPS dentro da mina, tá? Eu creio que ela está focando somente em minas subterrâneas. Lorena, o sistema de coleta de posição utilizando o GPS pode ter alguma interferência se for uma mina subterrânea, somente, mas é possível fazer a coleta de dados também por outros meios, por exemplo, por batelada, ou seja, o sistema ficar com a coleta de dados em loco no sistema e a cada X tempo a definir a gente passar e coletar essas informações por batelada, é uma opção. Rony, você gostaria de complementar alguma coisa? Sim, complementando, a gente tem opções também de envio de sinal via satélite, tá? Em caso de minas, é bastante utilizado o rastreamento via satélite. Então, a gente tem essa opção no Manserve Fleet, a gente tem essa opção também. O Rafael Machado, da Mosaic, pede maiores informações, um manual, um catálogo, se a gente consegue disponibilizar. Sim, tá? A gente tem sim a gente tem uma série de documentos e apresentação. Não temos problema nenhum em fornecer para vocês. Depois, no final, a gente vai deixar o contato, o Rafael, e a gente troca informação, vê a necessidade de vocês também e, eventualmente, pode dar algum apoio. O André Trindade. É possível para um mesmo equipamento atribuir mais de uma tarefa e apropriá-las em centros de custos distintos? É possível sim, sem problema nenhum. A quantidade de tarefas que você precisar associar a um equipamento e também a divisão por centro de custos é totalmente possível. Essa é uma funcionalidade bastante interessante, tá, André? E que se perde muito tempo na prática hoje, quando se tem um sistema automatizado, que é a
a distribuição errata de custo em diversas áreas. Quando você tem um sistema informatizado como esse, é possível a gente parametrizar uma série de indicadores, uma série de regras. Então, se um equipamento está numa área fazendo uma atividade, apropriá-la a um centro de custo, se ela está na mesma área em outra atividade a outro centro de custo, associar centros de custo por região. As regras de negócio são praticamente infinitas, ou seja, depende realmente da necessidade. O importante é ter um estabelecimento aí de uma regra, tá? E aí a gente consegue adaptar. E conforme, só complementando, Vinícius, conforme a gente comentou, ele é um sistema flexível, ele é completamente adaptável a qualquer forma ou molde de negócio, de contrato, tá? Legal. Bom, as perguntas a princípio foram essas, mas mais uma vez eu gostaria de ressaltar a disponibilidade da Manserve aí, em atender o setor de mineração. Tá? Ficamos à disposição aí para tirar dúvidas técnicas com relação ao sistema, entender a necessidade de vocês para eventuais necessidades de prestação de serviço, tá? E todas as informações necessárias na Manserve tem no nosso site e também vocês conseguem acessar a gente aí pelas redes sociais, ok? Então, vamos finalizando aqui a apresentação e agradecemos mais uma vez a todos os participantes e ao IBRAM. Obrigado. Um abraço, obrigado.